Fala pessoal, começando aqui um podcast inédito e exclusivo, vocês vão saber o porquê, além dos nossos convidados aqui serem muito especiais, estamos aqui no evento da Agrinis Next, um evento organizado pela Agrinis. Meu nome é Túlio Leles. A Ana Giroto. Estamos aqui com o pessoal da XP Containers, a Fran Peters, que é a CEO. Muito obrigado, Fran. Obrigada também, é um prazer imenso estar aqui com vocês, nesse projeto inovador, que nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito. Obrigada por nos receber aí com tanto carinho. Obrigado você. E o Mário César, que é o gerente comercial da XP Containers. Um prazer pra gente e uma oportunidade grande. Obrigado. Maravilha. Pessoal, nós estamos gravando esse podcast dentro de um container, né? A Fran e o Mário César podem falar mais sobre, né? Como que foi fabricado isso aqui. Então, nós estamos dentro, né? Literalmente aqui no núcleo do evento. Então, está acontecendo aqui em real time uma ideia muito inovadora que se conecta, né, com o evento, que é exatamente um evento de inovação e tecnologia para o agronegócio. Da onde que surgiu essa ideia de realizar esse container para fazer um estúdio de podcast? Então, nos surgiu, né, a oportunidade de estar participando do Next 2023 e a gente ficou pensando, né, que material, que experiência que nós podemos levar para o cliente que faça sentido, né? Embora tenhamos vários projetos que também são voltados para o agronegócio e seriam também fantásticos expor, mas a gente queria trazer algo com inovação, né? Até pela pegada do Next, né? Inovação e tecnologia voltado para o agro. E pensamos um pouco, aí foi até uma ideia do Everton, né? Da Agrinis. Fran, você acha que é possível fazermos um estúdio de podcasts dentro de um container? Eu falei, cara, é isso. Vamos fazer um estúdio de podcast. A versatilidade do container te permite muitas coisas, né? Então, nós aceitamos o desafio, colocamos no papel, no projeto, vimos que era possível, super certo, e estamos aqui neste momento, fizemos algumas pesquisas, inclusive, este é o primeiro estúdio em containers no Brasil, e para finalidade de podcast também, inovador, então assim, motivo de grande alegria para a gente estar iniciando aí com essa inovação, né, com um projeto tão bacana como esse. Eu até brinquei com a Fran, né? E é o nosso também primeiro podcast que a gente realiza num container, né? Sim. Nós também temos o estúdio de podcast, produção de vídeo em Chapecó. E também Aí eu falei pro Everton, cara, que ideia fantástica, né? Não, e ficou legal, né? Ficou lindo. Você que já trabalha com isso, ficou bom, funciona? Ficou questão da funcional para vocês? acústica, questão da visibilidade, né? Então ficou realmente, então estamos de Essa parabéns. ideia de aquário, desculpa, Mário César, que eu não deixo ele falar, né? Mas essa ideia de aquário, né? Essas vitrines onde todos lá fora passam e veem algo acontecendo aqui dentro também, eu acho que é um charme, né? A gente fica lá fora babando. Eu fico babando. Tem um terraço, né? Ele tem também uma varanda aqui em cima, né? Tem um terraço com um deck, né? Para aproveitar mais o espaço. E, inclusive, estão querendo roubar da gente, no bom sentido, aqui o nosso deck. Já tem oferta aqui no... Já tem oferta. A gente brincou que a cada 2 containers por hora, a Fran está nos cobrando, o comercial aqui, vender 2 containers por hora. Então, Sim, quem usa do nosso espaço, a gente cobra. A meta tá baixa. A meta tá baixa. Isso aí. Mas, tirando a brincadeira, pra gente também foi um desafio, né? Porque a gente teve pouquíssimo tempo. E isso é bem legal, porque mostra a versatilidade do container, inclusive no prazo, né? É um diferencial. A gente fez esse container em 20 dias. 20 dias. Sem falar as pegadinhas, assim, a gente não tem know-how na coisa acústica, né? Térmica, colocar um ar-condicionado lá na feira e tal. Então, são coisas que a gente teve que se virar e fazer acontecer. Né? Depois teve a questão de colocar sobre rodas. Nossa! Porque o caminhão não poderia entrar no espaço do hard rock, né? Então, unindo esforços, né, com a nossa engenharia, o pessoal lá de arquitetura e tal, conseguimos resolver, o Júnior, né, que é o esposo da Fran, daqui isso para mim que eu vou dar Não, foi fantástico, porque nós viemos numa visita técnica
E achando que estava tudo certo, era só colocar o container aqui dentro com o caminhão MUC, o que normalmente se é feito, né? Então estava tudo bem, vamos só fazer uma visita técnica para saber onde é a entrada, onde é a saída. Quando a gente chegou aqui, que a gente viu o espaço completamente fechado, estacionamento no subsolo e toda essa questão de carga, né, de peso sobre esse pavimento, eu confesso que eu achei que não seria possível, me deu até e agora vamos fazer o quê? Né? Eu vou expor o quê? E isso há 7 dias atrás. Então, há 7 dias atrás, a ideia do estúdio em podcast em container dentro do Hard Rock Café de Florianópolis, para mim, tinha caído por terra. Falei, não é possível. E aí meu esposo, super parceiro, manja tudo da construção, de tudo. Daí ele falou, não, eu vou colocar um container aqui dentro. E, nossa, a gente tem imagens deles empurrando esse container sobre rodas, são 6 toneladas. E, assim, numa facilidade, parecia que eles estavam empurrando um carrinho normal, assim, sabe? Foi fantástico, assim, foi emocionante para mim. Isso retrata o que é ser empreendedor, né, Fran? Exatamente, superação de desafios, né? Então, ir além, eu acho que esse é um exemplo muito bacana. E quando eu vi o container aqui, o que eu pensei é o seguinte, né? Trazendo essa questão do empreendedorismo também. O sonho do empreendedor cabe dentro de um container. E vocês falaram de vários negócios, né? A gente está falando aqui do exemplo do podcast, mas vocês ajudaram empreendedores a realizarem sonhos, ou ser possíveis sonhos dentro de containers. Quais são os segmentos que vocês atuam? Como que é esse retorno também de vocês acompanharem esses desafios desses projetos se concluírem? Deixa eu falar um pouquinho, depois senão eu não falo. Mulheres, né? É bem interessante, acho que colocar. A gente está participando de 2 feiras simultâneas. Então a gente está com uma equipe aqui, outra equipe na Expo Construção Offsite em São Paulo, que é uma feira para construção modular, né? A maior da América Latina. Então, um desafio maior para a gente, porque o tempo para o nosso outro container de exposição também foi bem curto, teve alguns intempéries no meio do caminho. Antes de embarcar, estava se dando ponto de solda, com o caminhão esperando, para você ter ideia, assim, sabe? A gente abriu um espaço na nossa empresa para visitação do pessoal ao redor, os vizinhos e clientes, né, que não vão poder estar nas feiras, e eu acho que é importante colocar isso, né? Então, que realmente a gente está se desdobrando, né? Com muito prazer, né? Em estar fazendo essas 2 frentes. Agenda normal do empreendedor. Agenda normal do empreendedor. Os desafios. Os desafios. E quer falar um pouquinho dos tipos de cliente? Vai lá. Gente, assim, na hora que você fez essa pergunta, me passaram os 4 anos de XP Containers e todos os projetos que nós tivemos o prazer de entregar para os nossos clientes. Já atendemos ONGs, já atendemos governo federal, já atendemos pessoa física, pessoas jurídicas das mais diversas áreas, né? Plantões de vendas, lojas, franquias, micro franquias dentro de container, está muito em alta, sabe? Lavanderias, cafeterias, estúdios de barbershop, cabeleireiro, enfim, 1000 coisas, né? A versatilidade novamente em alta, né, do container. O nosso carro-chefe são as casas. Nós fazemos casas, desde a mais simples, aquelas kitnets, uma casa mais compacta, um quarto, sala, cozinha, enfim, até casas de alto padrão. Temos algumas casas de alto padrão já entregues aí, Brasil, atendemos Brasil todo, né, Brasil afora. Temos algumas casas de alto padrão. Entregamos uma estrutura imensa no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, para um campo, como é que é, Felipe? Campo de golfe, né? Toda a estrutura do campo de golfe. Meio resort, né? Meio com pegada resort. Assim. Toda a estrutura de academia, restaurante, vestiários, entregamos, ficou assim uma obra linda, fantástica. Também desafiosa, uma coisa assim que a gente teve que pensar, né, em todos os detalhes para dar tudo certo, e acabou dando tudo certo, graças a Deus. Projeto Cozinha Escola, um projeto do governo federal, de uma ONG, né? Sim. São mais de 400 metros quadrados. Segunda maior comunidade
pobre, né, do Brasil, comunidade de Heliópolis. Então foram mais de 500 metros quadrados. Mais de 400 metros 400 metros quadrados, uma cozinha com quatro containers acoplados de cozinha industrial mesmo, e lá a gente entrou com um projeto inclusive interno, com material todo de inox, as pias, os fogões. A gente entrega, né, somente a estrutura, né, somente o container modificado e adaptado para a necessidade do cliente, como também entregamos ele, assim como está aqui esse estúdio prontinho para o uso, com mobílias, com equipamentos, né? Então, vai da necessidade e urgência do cliente. Então, esses desafios aparecem para a XP. A XP Containers hoje também é muito procurada por essas obras de desafios grandes, assim, sabe? Então, tem acoplamento, tem andares, tem ampliações, a XP está envolvida ali no meio, é bem interessante. E agora vamos lançar, na Feira de São Paulo, a gente vai estar lançando 2 empreendimentos, o nosso residencial, não, vai brigar comigo, é o nosso estúdio de apartamento com 15 apartamentos, de 15 metros quadrados, e o outro que é o Residencial Madrid, que são 9 apartamentos de 30 metros quadrados. XP Containers inovando de novo. Agora, em vez da gente ficar só no plano, nós subimos 4 andares. Então, agora nós vamos fazer prédios, né, de até 4 andares. Temos já 2 projetos que estão sendo inaugurados ali em São Paulo, na Expo Construção Offsite, neste mesmo período. São 2 empreendimentos verticais, com até 4 andares mais rooftop. Então, assim, também tem toda aquela questão da vista, de aproveitar, né, uma vista das regiões. Isso otimiza o retorno financeiro para o investidor, né? Então... eu até ia comentar, como é que é o custo disso, custo-benefício, comparado, digamos, com uma construção normal? Você fala, eu falo. Vamos os dois, vai. A gente se ajuda. Custo, benefícios, vantagens. Né? Então, a gente está falando um dos diferenciais, obra limpa, né? Então, não tem canteiro de obra, então não tem desperdícios, né, de ferro, de cimento, né? O nosso grande diferencial maior é a questão prazo. Então, esse projeto, que seria uma obra de 4 anos e meio em alvenaria, a gente entrega em 10 meses. Então, para o investidor, ele faz conta de, em 10 meses eu já estou faturando, né? E não... Né? Não precisa esperar 3 anos. Não precisa esperar 3 anos, vai diminuindo esse prazo. 70% de redução do tempo? Isso. Um pouquinho mais, né? Então, assim, esse é o nosso grande diferencial. Depois tem a pegada da sustentabilidade, né? A gente está falando em economia de água, é bem grande, economia de CO2, né? A gente até tem esses números em gráficos que a gente gosta de mostrar para os clientes, né? Que a pegada da sustentabilidade é bem grande mesmo. Então, uma vez que o container ele foi produzido para o transporte marítimo, né? Ele é uma caixa de transporte. As companhias marítimas, elas têm o dever de renovar a frota a cada 10 anos. Então, você imagina o problema ambiental, essas caixas sendo renovadas e descartadas e sem a utilização. Então, essa pegada da sustentabilidade é o que nos move, sabe? De verdade mesmo. Porque a gente fala, poxa, algo que está sendo jogado, é um lixo, vamos dizer assim. Então, onde nós compramos, nós recuperamos todo esse material. É óbvio, tem materiais que é impossível de recuperação, então a gente descarta para sucata realmente, mas a grande realidade é que não é essa, eles descartam unidades muito boas. Vai para o descarte unidades muito boas. É como você comprar um carro zero, utilizar ele por 10 anos e jogar fora. Poxa, dá para usar mais muito tempo, né? Então, nós fazemos todas as benfeitorias, as adaptações, as asepsias, tudo bem certinho e reutilizamos, né? Então, poxa, encontramos aí uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de levar um produto num custo de até 30% mais barato para o cliente no que se refere à construção civil convencional de alvenaria, ou então steel frame, wood frame, outras tantas, né? Então, a gente, falando das vantagens, a gente ainda consegue trazer redução de custo, trazer essa questão de meio ambiente, de ajuda ao planeta e fazer coisas incríveis, né? Transformar, é delicioso, assim, você pegar algo tão bruto, tão
tão sem formas, né? E Descartado às vezes, né? E transformar, assim, no sonho da pessoa, no sonho do cliente, né? Porque se transforma do jeitinho que você quer, né? Você escolhe as suas aberturas, o tipo de piso, então é do jeito com a cara do cliente Todo mesmo. material de acabamento utilizado numa construção comum se utiliza também dentro do container, então faz super sentido. Agora, 2 perguntas, que aí já fica, vocês escolhem quem responde qual. Vamos lá. Da onde que surgiu, né, essa ideia, esse sonho de iniciar a XP Containers? E a segunda pergunta é, qual que é o perfil do cliente, né, que procura vocês? Para quem que é a XP Containers? Eu vou responder a primeira e você responde a segunda. Deixa eu dar pitaco na primeira, então. Então faz. Na verdade, a XP tem 4 anos de vida, né? Só que muito mais do que isso, por conta das antigas funções da Fran e do Júnior, que são os diretores. Então, eles já vêm desse ramo, então o know-how, expertise é bem grande, né? Que eu não queria deixar de falar isso, senão eu ia falar. Obrigada. E o que é bem bacana, porque nós moramos ou estamos numa cidade portuária, 2 cidades portuárias, Itajaí e Navegantes. Então, o fluxo e movimentação de containers é bem grande, né? Então, na nossa região, a gente tem 20 concorrentes. Foi um empreendimento por oportunidade, então. Porque a gente fala que empreende por 3 motivos, né? Oportunidade, necessidade ou propósito. Talvez tenha sido uma mescla dos 3. Eu acho que a oportunidade é a maior delas. Sim. A gente viu uma oportunidade, né, em algo sendo descartado e que a gente poderia dar o nosso toque. Então, como o Mário Sérgio estava dizendo, temos ali várias empresas na nossa região que trabalham com o mesmo ramo, né? Fazem relativamente as mesmas coisas que a XP. Mas vou vender meu peixe. A gente coloca muito carinho no que a gente faz, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver num grupo que rolou aqui das organizações do Next, eu chorando no grupo, porque assim, quando entrou o container sendo empurrado e estacionado aqui dentro, foi um motivo de grande emoção para mim. Então, assim, mais do que qualquer... a gente não constrói simples e puramente por relações comerciais. A gente cria amigos, a gente conhece pessoas, a gente estabelece relacionamentos, sabe? Então, é um movimento tão gostoso que as coisas fluem de uma forma não financeira somente. Tem uma troca, tem toda uma troca, né? A gente se envolve diretamente na vida do cliente ali, na participação do sonho dele, né? E ele divide conosco todas as aflições, angústias, será que vai ficar bom? Será que não vai? Então, a gente quer entregar aquilo para deixar ele tranquilo. Então, oportunidade, né? Respondendo ali, houve uma oportunidade de negócio ali, e a aplicação do nosso sonho, da nossa vontade e do nosso carinho, né? No trabalho que a gente faz. Mas tem propósito, porque, gente, o olho dela brilha quando ela fala. Todo mundo diz isso. Tem muito propósito, tem bastante propósito. E a gente, como equipe, acaba se envolvendo com isso, né? Porque acaba todo que um universo se moldando pelo teu propósito, né? Pela tua oportunidade, né? Enfim. E daí o nosso grande diferencial além desse propósito, a gente se especializou em fazer obras maiores. Porque o container, na verdade, na cabeça das pessoas, está muito naquela lanchonete, pensando no container que ou é de 6 metros ou é de 12 metros, né? Então a gente está falando de 15 metros quadrados ou 30 metros quadrados, mais ou menos. E a gente se especializou em entregar para o cliente um ambiente de 50, 90, 400 metros quadrados, como foi a escola, né? Porque daí você tem que se deslocar a equipe, você tem que cuidar com a questão de infiltração, e daí você começa a sair da segurança que o container te dá por ser uma caixinha de metal, né? Todo isoladinho. E a gente se especializou nisso e está cada vez mais com as oportunidades novas que têm aparecido com parcerias. E os empreendimentos que estamos lançando agora nas feiras de São Paulo, na Feira de São Paulo, um deles tem 1.300 metros quadrados. 100% container, e o que não é container é a estrutura metálica de escadas, guarda-corpo, rooftop, entende? E é isso, é um trabalho de solda. Meu marido que fala assim, nosso castelo é de solda, nosso castelo é de ferro, de aço. Agora, fugindo um pouquinho do tema, não ligam de vez em quando
solicitando um investimento, uma recomendação em ações Também para a pelo XP nome. Containers? Sim, sempre. Sempre. Nossa, sempre. Vocês têm alguma coisa a ver com a XP Investimentos? Sabe? Sempre rola essa pergunta. Mas agora deixa eu perguntar, nós estamos aqui no evento, né, que é sobre agronegócio, né, um segmento tão importante para o nosso país. O que vocês já construíram, né, para o agronegócio e como que vocês enxergam, né, as possibilidades de atuação nesse segmento? Nós temos um cliente, né, dentro do agro, acredito que muito importante. Posso falar o nome? Acho que pode, posso. sim. É a Solubio, né? Então, é um dos principais clientes da XP Containers pela recorrência das compras. Então, acredito que somos um dos grandes parceiros e fornecedores da Solubio, e nós entregamos para eles laboratórios, né? Então, todo o material de bioinsumo que eles produzem são armazenados em tanques acondicionados dentro dos laboratórios produzidos pela XP Containers. Olha que bacana. Então, assim, o volume é muito grande. E não só isso, já entregamos para clientes de agronegócio dormitórios, vestiários, refeitórios. Então, por exemplo, o cliente tem uma fazenda que não tem uma estrutura para receber os funcionários temporários lá da colheita, enfim. Sazonal, né? Sazonal, exato. Então, nós oferecemos para eles essas soluções e é muito prático, porque ele coloca em cima da carreta, leva para quantas fazendas ele precisar, em que momento ele precisar, não é nada fixo, estacionado. Se ele precisar mudar, ele não tem perda nenhuma, ele só vai colocar em cima da carreta e transportar para outro local. Então, mais uma vez, né, falando de mobilidade, de versatilidade, das mais variadas aplicações que se podem fazer nos containers. Então, viemos trazer aqui para o Next projetos como vestiários, dormitórios, refeitórios, almoxarifados, até galpões, né? Nós podemos empilhar os containers e colocar cobertura ao ponto de criar lá os almoxarifados, ter ali o galpão do trator, das máquinas, né? E, enfim, vários. Fizemos também para um cliente uma vez, ele ia fazer uma estufa de cogumelos, Cogumelos. sabe? Isso. Sim. Então, por ser um ambiente controlado, né? Então, nossa, mil aplicações, inúmeras aplicações para o agro. Que bacana. Também. Câmara fria, né? A gente Câmara tem aquele fria, container nossa, com esqueci. refrigeração, que o próprio maquinário que anda aí nos mares, né? Nos 7 mares. Então a gente faz toda uma revisão desse material e daí você precisa de uma câmara fria num local... Ampliar, né, o estoque, né? Isso, ou num local de difícil acesso e tal. Então você pode colocar, você pode fazer ela câmara fria resfriada. Congelada. Ou congelada, né? Enfim, tem todas essas funções. Tu estavas falando, eu lembrei aqui de um cliente que tem um container numa situação que é uma casa de sítio, de campo dele. E agora ele resolveu trocar a casa de campo dele, ou tá negociando esse terreno, pegando um terreno maior, onde ele vai poder plantar mais coisas, criar gado e tal. E daí ele nos procurou, preciso levar minha casa para outro estado. A XP leva. Não é com a gente, é com o caminhão agora, porque ela já está pronta, está feita e tal. Então a gente só foi fazer a inspeção técnica, né? dar a orientação, e caso na mudança, né, surge alguma trinca, alguma coisa, a gente vai lá e mais tranquilo, assim, né? Isso que é o mais legal, né? Que é a mobilidade, né? Ana, quer finalizar? Não, eu acho fantástico, né? Está super. E aí, falando agora do estúdio de podcast, né? Tá super aprovado e realmente estão de parabéns, né? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Conteúdo de primeira linha. Obrigada. Aonde que o pessoal encontra XP Containers, né? O pessoal que quer entrar em contato, conhecer mais, fazer um orçamento, trocar uma ideia ou levar uma casa para outro estado. Como é que a gente encontra está vocês? localizado em Navegantes, Santa Catarina, né? Sim. Bem pertinho de Balneário Camboriú, que é a referência maior das pessoas. Bem próximo à BR-101,
na 470 a 100 metros, a 400 metros. É bem prático e não só, né? Estamos no Instagram, no @xpcontainers. Lá tem um portfólio riquíssimo de projetos nossos, de inspirações, todos os dias a gente posta os nossos trabalhos de oficina e tudo mais. É muito legal, as pessoas perguntam muito e a gente responde muitas coisas. E também temos nosso site, www.xpcontainers.com.br. Por favor, nos visitem no Instagram, curte lá, segue, compartilha. De qualquer rede social, você tem o acesso a perguntas e respostas, Exato. acesso ao orçamento. A nossa equipe está pronta lá para responder. A gente tem na nossa equipe um engenheiro, um arquiteto. A equipe de engenharia, né, que trabalha toda a questão segurança também, né? Então, a gente também anda alinhado nessas questões também de segurança e levar o projeto que não seja um problema para o cliente, muito pelo contrário. Nosso objetivo é sempre levar a solução e a felicidade, né? O comercial técnico para melhor te atender, né? Te ajudar nas suas dúvidas. A gente monta projeto também. Só tenho curiosidade, quero saber um pouco do projeto, então a gente também está se colocando a essa disposição. E a gente já falou aqui bastante, mas eu me lembrei mais um pouquinho, então tem lá Casa de Carne, estúdio, a Federação Brasileira de Tênis, agora nosso cliente também, né? Então, vai. Bacana, muito propósito. 1000 né, Ana? aplicações. Muito propósito. Muito né? propósito. Verdade. Que legal. Tem que lembrar do propósito. Valeu, pessoal. Show, Ana, vamos obrigada. finalizar? É isso aí, galera. Compartilha esse podcast. Quem quer inovar, quem quer soluções que o pessoal da XP tá trazendo aí, só chamar. Um abraço.